Ela ouviu da boca dele o que nenhuma mulher deveria ouvir. Eu não te quero. Mas quando ela virou as costas, ele a puxou com tanta força que o corpo dele desmentiu cada palavra dita. E foi ali, naquele abraço silencioso, que ela entendeu. Às vezes, o homem que mais nega é o que mais deseja que você fique. Fatua de Sara Barreto, você que é uma linda mulher, firme, doce, cheia de sentimentos que nem sempre cabem em palavras. E eu, um homem que sabe conhecer quando tem do outro lado alguém especial. Que essa história aqueça teu coração. E te lembre, Jussara, você merece um amor que te segure. Até quando o mundo disser para te soltar. Você quer mais histórias como essa? Escreve "quero" nos comentários e se prepare, a história de hoje já irá começar. Fia o que ele disse. Com os braços cruzados, a voz firme e os olhos mais duros do que nunca. Mas eu juro que quando ele disse aquilo, os olhos dele imploravam o contrário. Estávamos no corredor da casa. A chuva caía forte do lado de fora, mas o que fazia barulho mesmo era meu coração, batendo alto, gritando dentro do peito. Tudo bem, respondi, fingindo que não doeu. Só precisava ouvir da sua boca. Ele não respondeu. Virou o rosto, como se estivesse irritado, mas as mãos dele estavam fechadas em punhos, como se lutassem contra o próprio corpo. Dei 2 passos para trás. Peguei minha bolsa. Fiz o que qualquer mulher com um pingo de amor próprio faria. Caminhei até a porta. Mas antes que minha mão alcançasse a maçaneta, ele me puxou. Foi rápido. Forte. Aquela força que só um homem em conflito sabe usar. A força de quem quer negar o sentimento, mas não suporta a ideia de perder. Meu corpo bateu no peito dele com força, e os olhos dele estavam ali bem diante dos meus. Você não entendeu? Ele sussurrou. Com raiva. Eu disse que não te quero. Então me solta. Não, me solta, Miguel. Eu não posso. A voz falhou. Não a minha, a dele, e foi aí que eu percebi aquele homem estava assustado, assustado com o que sentia, com o que eu despertava nele, com o que ele não sabia controlar. Por que me puxa se diz que não me quer? Perguntei, tentando manter a firmeza. Ele não respondeu, apenas me olhou, como se o mundo estivesse em guerra dentro dele. Por quê? Ele começou, mas parou no meio. Seu peito subia e descia com dificuldade. Suas mãos apertavam minha cintura como se temessem me soltar. E seu olhar, aquele olhar, me pedia para ficar. Porque quando você vai embora, ele continuou, com a voz embargada, eu perco o único lugar onde eu consigo respirar. Meus olhos se encheram d'água. E por que não assume isso? Porque eu não sei o que fazer com o que eu sinto. E quer que eu saiba, não. Mas quero que você fique. Mesmo assim, aquela confissão partiu algo dentro de mim. Miguel era bruto, rígido, um homem de poucas palavras, mas cada gesto, cada silêncio gritava por mim. E agora, ali com meu corpo encostado no dele, com os dedos dele presos na minha cintura como correntes, ele dizia tudo sem precisar falar mais nada. Eu tô cansada de ser a que insiste, sussurrei. E eu tô cansado de fugir do que eu quero. O silêncio entre nós doía, até que ele encostou a testa na minha. Fechei os olhos, senti o calor da respiração dele misturado à minha. Se eu ficar, murmurei, vai ser porque você me segura. Não com as mãos, mas com atitude. Ele respirou fundo, e pela primeira vez, não disse nada. Mas também não me soltou, não depois daquilo. Depois de ter dito que não me queria, e ainda assim me segurar como se eu fosse a única coisa que impedia o mundo de desabar. Ficamos ali, imóveis, respirando o mesmo ar carregado, como se qualquer movimento fosse quebrar aquilo que ainda não tinha nome, mas que já existia entre nós. Vai me soltar agora? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tremor na voz. Ele respondeu com silêncio, com os olhos.
com os dedos que escorregaram devagar da minha cintura para o meu braço, como se quisessem memorizar cada parte de mim. Você sabe que isso é pior, né? Continuei. Me segurar assim e depois voltar para o seu mundo de pedra, como se nada tivesse acontecido. Ele baixou a cabeça, mas não afrouxou o toque. Eu tô tentando, Clara. Tentando o quê? Me afastar ou me manter por perto. Ele levantou o olhar e me atravessou com aquela expressão carregada, como se estivesse perdido entre dois extremos, tentando não te machucar. Do jeito que eu sou. Senti a garganta apertar. Então para de me puxar, Miguel. Porque cada vez que você me segura, você me prende aqui dentro. E levei a mão ao peito. Ele deu um passo para trás. Mas não foi embora. Fez algo que eu não esperava. Me virou de costas devagar e me envolveu num abraço firme por trás. O peito dele colado às minhas costas, os braços cruzando minha cintura, o rosto encostado no meu ombro. Eu não sou bom em dizer o que sinto, mas quando você chega perto, o meu corpo fala por mim. Fechei os olhos. Era verdade. O corpo dele gritava. Mesmo quando a boca dizia não, os dedos deslizavam pela minha pele como se fossem feitos só para isso. Mesmo quando ele me mandava embora, o cheiro dele me puxava de volta. Se você me quiser, Miguel, vai ter que aprender a ficar, a não fugir cada vez que sentir demais. Ele respirou fundo. Eu nunca aprendi a querer alguém sem me proteger. Mas com você, eu esqueço o escudo. Senti a mão dele subir até meu rosto. Virou minha cabeça de leve, até nossos olhos se encontrarem de lado. Então me mostra. Agora, antes que eu vá. Ele me virou de frente. Devagar. Como se cada segundo fosse uma chance de desistir. E ele não quisesse desperdiçar nenhuma. E aí veio o toque. Os dedos dele no meu rosto. O olhar duro se quebrando. A respiração quente, nervosa. E então, o beijo. Não era urgente. Era denso. Quase tímido. Como se ele estivesse aprendendo a beijar pela primeira vez. Minha mão subiu até o pescoço dele. Senti o calor da pele, o pulsar do sangue, e soube que aquele homem me queria, mesmo que dissesse que não. Quando o beijo terminou, ele encostou a testa na minha mais uma vez e sussurrou. Fica. Hoje. Só hoje? Fi, não quero te perder. Naquela noite, ele não me soltou. Não depois do que dissemos com a pele. Não depois do que admitimos em silêncio. Miguel me levou até o quarto como quem carrega um bem preciso. Não falava nada, mas o jeito como me olhava, como me cobriu, como deitou do meu lado, mas sem me tocar de novo. Dizia tudo, e eu entendi. Ele ainda era o mesmo homem bruto, mas agora estava tentando aprender outro idioma, o da entrega. Acordei no meio da madrugada. O vento batia na janela. E o lençol tinha escorregado pelas minhas pernas. Quando abri os olhos, encontrei os dele. A escuridão do quarto não escondia o brilho tenso no olhar dele. Não dormiu? Perguntei, com a voz baixa. Tava te olhando. Por quê? Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu, porque eu ainda tô tentando acreditar que você tá aqui, que eu não estraguei tudo de novo. Sentei na cama. Ele também. Você tá me estragando quando me afasta, mas também quando diz que me quer e recua. Eu nunca tive isso, Clara. Uma mulher como você, um sentimento como esse. Eu só sei reagir com medo. Me aproximei e toquei o rosto dele. E eu só sei sentir demais. Mas não quero mais me machucar tentando ser suficiente para quem não tá pronto. Ele segurou minha mão com força. Eu nunca disse que você não é suficiente. É o contrário, você é tanta coisa que me assusta. Pela primeira vez, Miguel parecia menor do que sua imagem. Não fraco, mas humano. Me diz o que você precisa. Pedi, olhando dentro dos olhos dele. Porque eu tô cansada de adivinhar. Ele encostou a testa na minha e murmurou, fica, só fica. Me ensina no tempo que eu tiver.
Depois disso, ele me puxou com cuidado, como quem abraça devagar para não quebrar o que ama. Deitou minha cabeça no peito dele e com a mão grande e forte começou a alisar meus cabelos. Em silêncio, o tórax dele era quente, o coração batia forte, mesmo calado, e pela primeira vez eu dormi em paz. Na manhã seguinte acordei sozinha na cama, mas havia um bilhete ao lado do travesseiro. Café tá na mesa, a porta tá aberta. Mas o que eu quero é que você ainda esteja aqui quando eu voltar. Sorri, porque Miguel aos poucos estava deixando de me afastar e começando a me escolher. E tá mais cedo do que eu esperava. Estava suado, com a camisa grudada no corpo e a expressão carregada. Não falou nada. Entrou, jogou as chaves na mesa e tirou as botas com raiva. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, preocupada. Nada. Mas o nada dele era sempre um mar inteiro se movendo por dentro. Continuei cortando as frutas na cozinha, tentando fingir normalidade. Mas senti o peso do olhar dele em mim, e o silêncio gritando mais alto do que qualquer palavra. Até que ele falou, não era para você estar aqui. Parei. Como assim? Ele cruzou os braços, encostado na porta. Respirava fundo como se tivesse engolindo alguma coisa amarga. Você tem um mundo lá fora, tem gente, tem vida, tem liberdade. E eu sou isso aqui. Esse lugar parado. Esse homem preso, virei de frente para ele. Por que você está dizendo isso agora? Porque eu comecei a me acostumar. Com você, com teu cheiro pela casa, com tua risada leve, com teu corpo do meu lado à noite. Deixei a faca na pia. E isso é ruim? Ele desviou o olhar, mas não respondeu. Me responde, Miguel. É ruim? É perigoso? Cheguei perto dele. Devagar. Você tem medo de gostar de mim. Ele riu sem humor. Eu já gosto. O problema é até onde isso vai me levar. Aquele homem, aquele bruto que se escondia atrás do silêncio, estava tremendo. Quando nos casamos foi algo meio que por paixão momentânea. As nossas noites quentes de amor, as que esquentavam o nosso leito, logo foram ficando para trás até chegar ao ponto de não nos procurarmos mais. Enquanto ele falava, eu refletia sobre a nossa vida e ele continuou dizendo, não por fora, mas por dentro, então me afasta. Sussurrei, se é isso que você quer, me manda embora agora. Mas olha nos meus olhos e diz que eu não sou nada para você. Ele abriu a boca, fechou, deu um passo e depois voltou. Eu não consigo. Então por que me empurra? Ele se aproximou, colocou a mão na minha nuca, fechou os olhos, porque eu tenho medo de te amar errado, de te machucar. Eu tenho medo do que pela primeira vez eu tenho certeza que sinto por você. E naquele instante, eu entendi tudo. O problema não era eu. Era a forma como ele se achava incapaz de amar alguém sem machucar. Miguel, eu não quero te quebrar, ele disse, com a voz embargada. Você é uma mulher maravilhosa. Eu sou forte, mas você tem que me deixar ficar. E me amar do teu jeito, até aprender o certo. Ele me puxou para perto. Me abraçou como se o mundo estivesse caindo. E ali naquele abraço, sem beijos, sem palavras, eu soube que ele estava me escolhendo. Com medo, com dor, mas escolhendo. Após aquela conversa, continuamos no mesmo leito, ele ficava me olhando, mas era como se não tivesse coragem de encostar em mim. Eu usava meus melhores tecidos para dormir. O homem tinha fogo no olhar, mas os seus pensamentos o afastavam de mim. Alguns dias depois, ele acordou antes de mim. Ouvi os passos pesados pela casa, a chaleira no fogão, o ranger da cadeira de madeira da varanda, e o som do coração dele ainda aqui. Me levantei devagar. O sol entrava pelas frestas da janela, e o cheiro do café fresco se misturava ao silêncio da casa. Quando saí no alpendre, ele estava lá, sentado com a caneca na mão, olhando para o horizonte como se buscasse respostas nas montanhas. Dormiu bem?
Perguntei, com voz suave. Ele não respondeu logo. Deu um gole no café e depois falou, sem me olhar: sonhei com você indo embora. Fiquei parada. E o que você fez no sonho? Corri atrás. Abracei o próprio corpo, sentindo a brisa da manhã arrepiar minha pele. Mas aqui não é sonho, Miguel. Ele colocou a caneca no chão, se levantou e caminhou até mim. Parou a poucos centímetros. Eu sei. E então ele tirou algo do bolso. Uma correntinha simples, de prata envelhecida, com uma pequena pedra escura pendurada. Era da minha avó. Ela dizia que a mulher certa ia fazer meu peito doer. Você faz. Minha respiração falhou. Miguel, eu ainda não sei amar do jeito certo. Ainda me assusto. Falo o que não sinto. Empurro quando queria puxar. Mas eu tô aqui, com tudo que eu sou, com o que eu sei, e com o que eu tô tentando aprender. Ele segurou minha mão. Colocou a corrente no meu pescoço. Isso não é um pedido. É um aviso de que eu escolho você. Hoje, amanhã e todos os dias em que o mundo me deixar respirar. Fechei os olhos. Deixei a emoção escorrer sem pressa. Porque esse homem que um dia disse que não me queria, agora fazia tudo para me manter. E se eu tiver medo? Sussurrei. Ele encostou a testa na minha. A gente treme junto. Mas fica. Ele me puxou com firmeza. Me abraçou com desejo e cuidado. E me beijou como quem não queria mais fugir. E naquela manhã, enquanto o vento bagunçava meu cabelo e o coração dele batia colado ao meu, Miguel ficou em silêncio por um instante. O tempo parecia ter parado ali, no suspiro dela. Então ele se aproximou. Não com palavras, mas com os olhos queimando, com as mãos grandes que agora a tocavam sem hesitação, sem culpa, sem desculpa. Ela tremia, não de medo, mas de algo que há muito não sentia. Desejo correspondido. Ele a encostou devagar na parede de madeira antiga, e ali não havia mais dúvidas, distância ou orgulho. Seus lábios encontraram os dela com fome. Mas era uma fome antiga, presa, que se soltava como um rio, rompendo as pedras. A mão dele segurava sua cintura como quem diz: daqui você não parte mais. E ela, pela primeira vez, se sentiu escolhida, não por obrigação, mas por vontade crua e ardente. Miguel a carregou no colo com a mesma força que um homem carrega a mulher dos seus dias e das suas noites. E a levou para o quarto onde antes só havia silêncio. Naquela manhã, o quarto ouviu sussurros contidos, risos sussurrados e a madeira velha rangendo de testemunha. Sea despiu como quem descasca um fruto maduro e precioso. Beijou cada pedaço como se fosse sagrado. E ela o olhou como se enfim estivesse em casa, dentro de um peito que sempre a quis, mesmo sem saber dizer. Não foi pressa, não foi urgência, foi entrega feroz, ardente e inteira. Ele era um homem bruto, mas naquela hora virou fera mansa só para ela. As mãos dele exploraram como quem memoriza, a boca como quem deseja deixar marcas que o tempo não apaga. Foi amor, mas foi também fogo. Foram promessas caladas, ditas com a pele. E quando terminaram, ela chorou em silêncio. Ele a envolveu nos braços e pela primeira vez não fugiu do abraço. A madrugada chegou, mas não apagou o calor. Porque quando duas almas se encontram depois de anos de distância, o corpo só faz o que o coração já decidiu. De um homem dizer que não te queria, mas te segurar como se fosse a última chance dele, responde aqui nos comentários. Sim. Ele dizia não, mas me segurava. Ou, se não, mas um dia quero viver isso. Eu vou estar aqui lendo cada palavra, com o coração aberto, como se fosse você, segurada nos meus braços.